Acredito que não existe forma mais eficaz de entrar de cabeça numa ideia do que lendo um livro. Os filmes, eles contam bastante coisa através da movimentação da câmera, a expressão dos personagens, a movimentação do cenário, mas muito dessa experiência pode ser perdida se o espectador não for muito atento aos detalhes. Agora, um livro exige tudo de você: a sua atenção, a sua imaginação, o seu interesse, os seus sentidos. Entrando na mente dos personagens ou lendo uma fala sem pressa do autor, a gente consegue mudar de perspectiva e nos desafiar ao crescimento. Bem-vindo ao canal da Livraria E o Bento Levou, eu sou o Bento, e hoje eu tenho aqui na minha mesa 5 livros que ampliaram os meus horizontes e eu espero de coração que marque você para sempre também. Clica aqui no botão de gostei também, porque toda vez que você faz isso, o YouTube sozinho divulga esse vídeo para várias pessoas e muitas dessas pessoas não têm hábito de leitura. Se inscreve no canal também para você fazer parte do nosso clube de leitura. Pode ter certeza que você tem um host aqui sempre dedicado a te trazer novas leituras e boas experiências. Posso contar com você? Obrigado, tamo junto. Antes da gente começar esse vídeo, conta pra mim aqui nos comentários quais livros mudaram a sua vida pra sempre. Compartilha isso aqui com a gente, porque muitas pessoas podem ler seu comentário, lerem os livros e serem gratas a você pelo resto da vida. Um Cântico para Leibowitz é um livro que se passa num mosteiro católico no deserto, que antes era os Estados Unidos, já que o mundo foi destruído por uma guerra nuclear. O enredo acompanha a Ordem Albertina de São Leibowitz, que são monges dedicados a preservar o conhecimento. Afinal, uma coisa parece inevitável: toda vez que a sociedade evolui como civilização, acaba ocorrendo uma guerra que destrói tudo. Então os monges se dedicam a preservar os livros, o conhecimento, a ciência, para que a humanidade possa se reestruturar novamente. O livro explora como a humanidade tende a repetir os mesmos erros, independente dos avanços civilizatórios, tecnológicos. Pensa bem se o autor não tem razão. No nosso mundo real, as guerras sempre se repetem pelos mesmos motivos, as pessoas sempre escolhem os mesmos líderes, os mesmos partidos, as desgraças sempre se repetem. Nós somos um povo que não conhecemos a nossa própria história, então estamos o quê? Condenados a repeti-la. Os monges do livro, eles vivem 2 ciclos de civilização que terminam em guerra. Então eles começam a considerar se não seria sábio promover uma idade das trevas, porque isso supostamente interromperia o progresso que causaria outra guerra que destruiria a humanidade novamente. Parece ser uma boa razão se sujeitar a uma polícia do pensamento. O Estado teocrático promovido pelos monges seria uma boa alternativa para evitar a destruição. É um livro que vai abrir os seus olhos para uma visão mais cética, porém realista, das tendências autodestrutivas que a humanidade tem. Sapiens do Harari, esse é polêmico. Eu trabalhava numa livraria antes de fundar o Bento Levou e lá vendia muito Sapiens. E quando a pessoa não estava muito convencida e eu queria incentivar a pessoa a levar o livro, eu falava uma coisa que era infalível: compra esse livro porque ele mudou a minha vida para pior. Que você vai ter a história da humanidade desde a evolução dos primeiros humanos até os dias atuais. O Harari usa a trajetória do Homo sapiens para explicar que dominamos o mundo só porque somos a única espécie capaz de cooperar de forma flexível em grande número e de acreditar em coisas que existem apenas na nossa imaginação. Que coisas? Deuses, nações, direitos humanos, dinheiro. Eu sei, ele pega pesado, mas eu não virei ateu nem niilista depois que eu li o livro. Pelo contrário, eu passei a ter uma compreensão maior das construções sociais. Foi a primeira vez na vida que eu questionei o significado de progresso. Afinal, avanços tecnológicos nem sempre trouxeram felicidade ou bem-estar para a humanidade. E a gente tem visto estudos recentes que mostram o quanto os celulares estão desregulando o sistema de recompensa das pessoas. Que aquela pequena notificação da rede social ou o feed infinito do Instagram está gerando uma ansiedade nas pessoas que muitas vezes precisa ser medicada. Outra coisa polêmica do livro é que o Harari sugere que a busca por significado é uma invenção humana. Percebe que se a pessoa ler e compreender e aceitar isso, libera uma pressão enorme que as pessoas têm de ficar procurando o sentido da vida. Foi um livro que eu li muito devagarzinho, porque a cada capítulo que eu li, ele me destruía, e eu precisava de tempo para me reconstruir, e de preferência
me reconstruir como uma pessoa mais consciente. Essa próxima indicação pode até ser clichê, mas eu não posso deixar de falar de 1984 de George Orwell. É um livro poderoso para mudar a forma como a pessoa enxerga política, liberdade individual, controle social. 1984 é uma distopia que se passa em um futuro sombrio, onde Winston, um funcionário público, vive num país sob o controle do poderoso e misterioso Grande Irmão. Nesse regime totalitário, o governo exerce um domínio absoluto sobre todos os aspectos da vida do cidadão, monitorando cada movimento e pensamento. Em todas as casas há câmeras, vigiando constantemente as pessoas, controlando o que elas dizem e como se comportam. Sim, como um Big Brother da vida real. Winston trabalha para o governo e à primeira vista parece que ele é um seguidor fiel do sistema. Porém, em seu íntimo, ele está profundamente insatisfeito. Ele sabe que ele não pode demonstrar isso de jeito nenhum, porque a simples ideia de se opor ao regime é muito perigosa. No desenrolar da trama, Winston conhece a Julia e eles desenvolvem um relacionamento. Com ela, ele percebe que ele não está sozinho na frustração. Tem outras pessoas querendo algo diferente. No entanto, qualquer ato de rebeldia nesse governo opressor pode custar a sua vida. Mesmo sendo uma distopia que muitas pessoas leem apenas por entretenimento, a gente precisa entender que esse livro valoriza uma coisa que a gente considera tão banal, mas é muito valioso: a liberdade. Pensa que o George Orwell escreveu esse livro na década de 40, mas nós hoje estamos vivendo uma era de privacidade, onde a tecnologia possibilita que o governo tenha um monitoramento ainda mais preciso do que o livro apresenta. Pense em quantas pessoas hoje não pensam mais por conta própria. Elas dependem de influenciadores, de políticos, de lideranças religiosas para moldar suas ideias. Quantos grupos disseminam propositalmente desinformação na esperança de uma narrativa superar a veracidade dos fatos? Eu coloquei esse livro numa outra lista aqui do canal sobre livros que dão medo de verdade, porque eu encaro o Grande Irmão como um monstro que destrói a individualidade e a privacidade das suas vítimas. Então, esse livro abriu os meus olhos para ser mais cético com quem detém o poder, independente de quem for. Governos, empresas, instituições, a gente precisa questionar constantemente o verdadeiro interesse e os impactos das ações de todos esses grupos na sociedade. Você já leu 1964? Fala pra mim se não é um dos livros mais aterrorizantes e sufocantes que você já leu. Conta aqui pra mim nos comentários. Agora, falando de um livro que abriu os meus olhos para uma nova perspectiva de criatividade, é esse livro aqui, ó, facinho de ler: Roube como um Artista. Esse é um manifesto ilustrado que ensina como ser criativo nos tempos atuais. É uma leitura bem humorada, ousada, simples, então não se assuste. Você que está me ouvindo agora, cara, você não faz ideia do potencial criativo que você tem, porque a cabeça de cada pessoa é única. Você só precisa de um método para te fazer colocar as ideias no papel e abandonar esse mito da originalidade. O autor argumenta que nenhuma ideia é completamente original, então ele encoraja as pessoas a roubarem de diversas fontes, de diversas influências e assim criar uma coisa nova. Muita gente acha que criatividade vem só em momentos extraordinários, que é uma epifania. O autor vai te incentivar a você olhar à tua volta, você prestar atenção na sua rotina, porque ela é cheia, ela é rica de possibilidades criativas. Olha, essa aqui foi uma leitura excelente, me fez confiar mais na minha perspectiva, me fez confiar mais no meu trabalho. Livro curtinho, ilustrado, baratinho, todo mundo deveria ler. Nós, do Terence Real, tem como objetivo criar conexões mais profundas, ajudar as pessoas em seus relacionamentos amorosos, mas se você prestar atenção bastante no livro, você vai ver que o que está aqui pode ser aplicado a todos os tipos de relacionamentos pessoais. Eu comprei um caderninho só para anotar as lições desse livro e agora vira e mexe eu abro, eu releio e me conecto de novo com o livro. Eu recomendo demais a vocês fazerem isso também com todas as leituras. O autor já começa nos dando uma chave para ter mais controle pessoal, explicando o que é o córtex pré-frontal e como essa parte do nosso cérebro é essencial para ter controle das rédeas do nosso bom senso. Quem aprende a controlar isso daqui
controla qualquer situação estressante de forma racional. Depois ele explica por que a gente sempre perde a cabeça numa discussão, que é o tal do sistema límbico, que é o mesmo sistema que nós usamos desde que éramos homens das cavernas. Ou seja, fica evidente o quanto nós usamos uma força descomunal e primitiva para lidar com as pessoas que nós amamos. Depois o autor explica o que é trauma e eu fiquei chocado porque eu tenho um monte de traumas e nem sabia. E o autor não fala isso para você ter raiva de quem você foi. Ele explica isso para que você entenda o quanto o teu passado pode estar atrapalhando o teu presente. Eu escrevi umas 10 páginas no meu caderninho e toda vez eu vou lá, leio de novo e sou impactado de novo. Olha, nós temos milhares de terabytes de informação, conhecimento, de livros de todos os países, de todas as épocas. E às vezes me entristece porque são milhares de livros que eu quero ler e a vida parece tão curta perto de tantos livros. Mas é tão bom quando alguém filtra o que a gente tem de melhor na nossa cultura humana para conhecer, né? E nesse intuito eu fiz 2 vídeos sobre os 50 melhores livros dos Estados Unidos, estado por estado, e um igualzinho do Brasil, com os 27 livros, um de cada estado brasileiro para você ler e guardar. Escolhe um desses vídeos para você assistir, garanto que vai ser muito bom. Clique em gostei aqui porque é muito importante para continuar incentivando a gente a fazer essas listas maravilhosas para você. E o botão de se inscrever sempre vai te trazer de volta pro canal quando a gente tiver um vídeo novo. Você é meu tipo favorito de pessoa, um leitor. Tamo junto.